Em algumas aulas passadas a gente falou da diferença entre classes e objetos, né? Isso que a gente está trabalhando aqui, a gente tem é uma classe. Então a gente tem a classe nossa se chama aula 01 nesse caso, e aqui dentro a gente tem o main, onde a gente vai colocar o nosso código. O código vocês não vão colocar, a não ser declarações de variáveis aqui, vocês não vão colocar fora de nenhum método, tá? Até um erro muito comum que a maioria das pessoas que estão começando com Java fazem é às vezes esquecer do main aqui, não coloca o main, por exemplo, ou o método e já começa a codificar aqui dentro da classe. Isso daqui vai gerar um erro. A classe ela vai ter duas coisas aqui. Ou você vai ter os atributos, ou você vai ter os métodos. Também tem outras coisas, né? Como por exemplo constantes, tem mais algumas outras coisas que eu posso ter aqui dentro. Mas em geral são métodos e atributos, ou seja, funções e variáveis. Tudo que você colocar fora isso provavelmente vai gerar erro aqui para o Java, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora vai ser criar a instância dessa nossa classe. Então, tudo que a gente está executando aqui, se vocês forem ver, a gente está executando por meio do main. Então, a gente tem um main aqui, que é o método que está sendo chamado quando a gente executa o run aqui, né? Vamos supor, estou executando o run aqui, ele vai chamar o meu método main. Então, aqui ele vai executar tudo que eu tenho lá dentro, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai instanciar essa classe aqui. Essa classe, ela tem um main aqui dentro, então ela é considerada aqui algo mais dinâmica, porque no momento em que eu der o run aqui, é esse método aqui que vai ser chamado, independente do que eu tenho dentro dessa classe. Tá? Mas essa classe aqui ela não está sendo usada ainda, a gente não instanciou essa classe. Então o que a gente vai fazer aqui vai ser definir agora aqui atributos e métodos. Esse main aqui é um método especial, porque é um método estático e também leva o nome do main. Isso aqui a gente vai ver mais para frente sobre a diferença de métodos estáticos e métodos não estáticos, mas a ideia do main aqui é que ele vai executar independente da classe. Tá? Eu não preciso instanciar minha classe para executar o main. Mas agora o que a gente vai fazer aqui vai ser criar atributos. Então, para você criar atributos é a mesma coisa que variáveis. Então, a gente vai declarar aqui, por exemplo, ó, idade, que é do tipo integer. Ou a gente pode declarar aqui o nome, que é uma string. Então, a gente acabou de declarar aqui dois atributos da classe. Só que eu não consigo chegar aqui dentro, ó, por exemplo, ó, e utilizar. Então, vamos supor que eu queira utilizar aqui o meu nome. Ó, nome é igual João. Vamos fazer isso daqui, ó. Reparem que ele já vai dar erro aqui, ó. Ele fala aqui que variável não estática nome não pode ser referenciada a partir de um contexto estático. Isso significa que aqui, como eu não precisei instanciar minha classe 01 para executar esse main aqui vocês podem entender como se fosse algo que tivesse fora da aula 01, esse main aqui. Ele está fora dessa classe. É algo como se fosse uma função fora da classe. Tá? Então ele executa num contexto estático, ou seja, ele não precisa de nenhum objeto da classe 01, aula 01, para executar. E por isso, quando eu tento acessar, por exemplo, cada um desses atributos aqui, tanto nome quanto idade, eu não vou conseguir. Porque para eu acessar nome e idade, vamos colocar aqui idade, por exemplo. Ó, idade igual a 20. Para acessar cada um deles, eu preciso instanciar minha classe, senão eu não consigo acessar. Então, como que eu poderia fazer aqui? Só instanciando minha classe. Para eu instanciar minha classe, eu utilizo new. Tá? Então, aqui eu vou dar um enter aqui, ó. Eu vou criar agora. Para vocês criarem, como vocês viram aqui, ó, todas as variáveis que eu estou criando, primeiro eu utilizo o tipo e depois o nome da variável, né? É a mesma coisa para você criar objetos. Então aqui eu vou usar o nome aula 01 e o nome que eu quero dar. Então vamos colocar aqui aula 01 A, por exemplo, aqui, ó. Eu acabei de criar
Aqui no caso, aula 01A é do tipo aula 01 da minha classe, tá? Só que ele é eu acabei de declarar ele, só que ele não tem uma instância dentro dele. O que é uma instância? Se eu chegar e utilizar a aula 01A aqui, ó, ele vai ser algo nulo, ele não existe. Eu simplesmente aloquei aqui é, essa variável, só que ela não guarda dentro dela ainda a instância para o aula 01. Então, se eu chegar aqui e utilizar, por exemplo, com o nome, ó, reparem aqui, ó, agora ele vai reclamar aqui, ó, que a variável aula 01 pode não ter sido inicializada. Então a gente vai executar aqui, ó, só para vocês verem o que vai acontecer. Deixa eu puxar aqui. Então, ó, reparem que já deu problema aqui, ó. Eu tentei acessar, ó, ele não conseguiu inicializar através do aula 01, né? Porque essa variável que eu tenho, esse aula 01A aqui, ela não foi instanciada. Então a gente teve um erro aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou instanciar de verdade agora a minha classe, ó. New aula 01. Acabei de criar aqui uma instância da minha classe, ou seja, aula 01A agora sim é objeto da classe aula 01A. Eu reservei agora, além de reservar um espaço na memória para a aula 01, eu criei agora toda a estrutura do meu objeto a partir dessa classe aula 01. Agora eu vou conseguir utilizar, então vou dar um run. Agora sim eu consigo acessar tanto nome e idade, porque nome e idade ela vai estar os dois atributos eles vão estar linkados ao objeto, tá? Ao objeto aula 01. Então, o objeto eu crio a partir do nível. Então, isso daqui que eu estou fazendo é uma instância da classe aula 01. Vamos acrescentar algumas coisas a mais aqui na aula 01, como por exemplo um método. Aqui em cima a gente pode criar um método, tá? Esse método aqui ele vai ser executado no contexto do objeto, diferente do main, que ele vai executar no contexto estático, ou seja, ele não precisa de do objeto aula 01 para executar. Aqui a gente vai criar um método que a gente vai chamar de imprimir oi, e a gente vai passar um string nome para ele aqui. Ele simplesmente vai imprimir para a gente. Então, system.out.println, e aqui eu vou passar para ele oi, espaço, mais o nome que eu estou passando para ele por parâmetro. Para eu chamar esse método aqui, eu preciso do meu objeto, tá? Ele não é um método estático, então por isso ele está linkado diretamente ao objeto. Coisas estáticas, como por exemplo métodos estáticos, variáveis aqui, atributos estáticos, eles estão linkados à classe, tá? A ideia do estático é porque ele está linkado à classe e ele não precisa da parte do objeto, não precisa da instância da classe. Então aqui, na hora de eu chamar, por exemplo, o imprimir 1, eu vou utilizar o meu objeto. Então aqui, aula 01A, imprimir oi, e aqui eu vou passar, por exemplo, aqui, ó, Mateus, um nome para ele imprimir para mim. Tá? Isso daqui vai chamar aqui embaixo, ó, executou, vai chamar o meu método imprimir oi, certo? Então, isso daqui que eu estou passando para vocês é um objeto de instância de objeto. Então, estou fazendo a instância de classe. Eu estou fazendo aqui a instância da classe aula 01 para poder utilizar. Da mesma maneira que eu criei um objeto aqui, aula 01A, eu posso criar um outro objeto. Aqui, aula 01B, por exemplo, que vai conter outras coisas. Então, aula 01B, aqui eu vou manter o nome da classe, porque é como se fosse aqui eu vou criar uma outra variável que vai ter a mesma estrutura do aula 01, só que vai conter dados diferentes. Então, aqui eu posso colocar nome e idade diferente para esse objeto aqui, ó. Vamos colocar aqui B. Aqui, por exemplo, vai ser José, 30 anos, por exemplo, tá?
E aqui eu posso imprimir o oi. Também, no caso aqui eu posso continuar passando o Matheus, mas eu vou imprimir a partir do B agora, tá bom? Então isso daqui que é instância de classe, tá? Quando a gente fala que vai instanciar classe, criar objeto, é isso aqui que a ideia é essa aqui que a gente está vendo. Então eu estou criando instância aqui da classe aula 01, estou criando instância do aula 01 e aqui eu tenho objeto aula 01. Então o objeto é a mesma coisa que instância da classe. Então o objeto aula 01 é a instância da classe 01, da classe aula 01.